Ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, o Oswaldo Oliveira opta por tirar o Ganso de campo, para botar o Danielzinho. E aqui é a imagem, tá? Ele sai e aí ele chama de burro. Burro. É muito burro, burro pra caramba. É o que ele fala. E aí o Oswaldo retruca e fala, vagabundo, vagabundo. E aí xinga, aí faz uma série de xingamentos. Aqui deu pra gente ler, acho que claramente o que falou o Oswaldo, a imagem do Ganso. A gente teve a percepção durante a transmissão, deu pra ler claramente que o Ganso olha pro Oswaldo e fala, chama de burro, burro pra caramba. Mas isso é algo que não acontece. Olha lá. Vai lá. E a galera, né, porque assim... E essa é a imagem da transmissão. Isso, essa... Olha lá, imagem... Olha lá. Burro pra baralho. Porque quando o Ganso sai, começam a vir os coros de burro da arquibancada. Isso, e aí isso o Ganso é burro mesmo, é burro pra caramba. E aí a coisa foge do controle. E aí o Oswaldo, evidentemente, também fala vagabundo, você é vagabundo. Isso é lamentável. O que o jogador fez, o que o Ganso fez. Ó, Depois ele comanda o time ainda. Se você puder botar aquela imagem de novo, porque aí o jogo continua transcorrendo no Maracanã, e aí o Ganso, de repente, se levanta, ele funciona quase como um auxiliar técnico. Fazendo tipo, pra jogar pra galera. Desrespeitando o treinador pela segunda vez. Eu tô com o Predson nessa aí. Acho que o Ganso fez não de caso pensado, mas é no automático para seguir o teatro de jogar o técnico para os leões. O que ele faz aí é uma quebra de hierarquia, uma quebra de decoro. O Oswaldo também passa da linha enquanto comandante. Ele se rebaixa. Você não acha normal? O cara tá ali, o cara é xingado de burro pela torcida? Eu acho normal isso aí num vestiário. Tá. Isso aí, expondo o técnico pra galera, o Ganso, ele tinha exatamente a certeza da reação que viria da arquibancada. Claro. Ou você tem alguma dúvida de que ele sabia que a torcida... Ganso. Quem é o elo fraco nesse momento de crise do Fluminense? O treinador. Então, agora é o seguinte, quem é fácil ser colocado com a cabeça prêmio? O Ganso é um cara muito inteligente. É um cara que pensa muito para falar e o Ganso já estava incomodado com o Oswaldo há um bom tempo. O Ganso não consegue entender porque todo jogo ele é substituído. Eu consigo. Né? E aí ele, com o Oswaldo, desde que o Oswaldo chegou, o Ganso não engole o Oswaldo. O Ganso só era substituído com o Oswaldo. Eu cansei de ver o Ganso nem titular sendo com o Diniz. Não, mas assim, com o Oswaldo ele vem sendo preferido muitas vezes para o Nenê continuar em campo, quando o Nenê às vezes não está produzindo. E hoje o Ganso estava jogando bem quando foi substituído. Não, o Fluminense não fez um jogo ruim. O Fluminense não fez um jogo... A gente estava vendo o jogo junto, em parte. Né? Fazendo o baile da transmissão, vendo o jogo junto. O Fluminense não fazia... Inclusive o Fluminense... surpreendentemente, chegava fácil à área do Santos, que estava exposto. Sim. Agora, também sofria, porque foi um jogo de trocação desorganizada enorme. E assim, para quem não estava envolvido emocionalmente, estava até divertido. Mas você falou emocionalmente. Emocionalmente aí, eu só discordo de você com relação ao Oswaldo. Se eu estou no lugar do Oswaldo... Você não acha que o Oswaldo também não quebra, não vai na onda? Tudo bem, mas se eu estou no lugar do Oswaldo, a minha reação... ou era igual do Oswaldo ou ia ser pior ainda. Sim. Porque eu tô tirando o cara, porque ele me xingou. O Oswaldo tira ele porque ele xingou então o Oswaldo. Vamos escutar o Oswaldo então, vai. Porque o Oswaldo vai explicar um pouquinho da confusão, por que o Ganso... E aí é tipo depois também. O cara, quando é segurado, quer partir pros outros, porque o cara é tipo. Oswaldo Oliveira falando depois do jogo, explicando um pouquinho dessa polêmica com o Ganso. Pedi para ele voltar para fazer a marcação e ele disse um palavrão. Eu, na mesma hora, troquei o Ganso do jogo. Foi isso que aconteceu. Entre mim e o jogador está tudo certo. É natural que numa circunstância adversa do jogo haja um desentendimento. Só que eu não desrespeito ninguém. Não desrespeito principalmente nenhum superior meu. Eu respeito a hierarquia. No momento que eu fui desrespeitado, eu tomei a atitude que eu achei que tinha que tomar. Mas depois nós resolvemos o problema. A hostilidade ali, ela passou do limite e eu respondi entrando no vestiário, porque é inadmissível o Fluminense fazendo a melhor partida dele do campeonato, com 2 homens a menos, perdendo o gol da vitória nos pés do Alain no finalzinho, que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu estou preparadíssimo para isso, né? Dia 1º de outubro agora, eu vou fazer 44 anos de carreira. Já passei por muita coisa no futebol.
E o futebol tem momentos hostis, tem momentos de agressividade, que a gente resolve, toma atitude e resolve. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu espero que seja a última, mas eu vou estar sempre preparado para dar a resposta que eu acho que é devida no momento certo. Jorge Hugo, quero te escutar um pouquinho. Tá correto. Como é que é? Oswaldo está correto. E é possível contornar toda essa situação? Acho muito difícil. Tanto que a gente viu o episódio Thiago Neves e Rogério Ceni numa gravidade muito menor e que não foi contornado. Estourou não foi no possível Rogério. contornar e aí foram tentar empurrar o caso com a barriga durante algumas semanas, deu no que deu. A questão não se resolveu. Eu tô com o Ricardinho, eu entendo, porque se você pega os dois gestos, os dois atos, o do Oswaldo dá para entender. Claro por mais que a dá. gente não concorde, Claro que dá. por mais que a gente entenda que na liturgia do cargo isso não seja permitido. Mas você está sendo indicado pela Mas ali torcida. é uma Aí o Ganso reação. aproveita Então, e vai junto, exato. né? Vai na onda. Então é um gesto que você pode compreender. O do Ganso não. O do Ganso não há como compreender e não há como defender. A gente está num momento delicadíssimo onde os jogadores reclamavam muito antes que eles eram escravos com a lei do passe, perfeito? Que para mim era uma escravidão, ó, nada a ver, certo? Nada a ver. Certo? Havia, por exemplo, financeiramente uma dificuldade quando te transferia, tu ganhava só 15%. Não, quando se transferia, Quando se transferia. Porque Não, o problema não, era ok, esse, era ok. o clube só sai se o clube Aí deixar. que tá, tu era preso ao clube, mas a escravidão até a página 5, para mim, que acompanhei muito todo aquele processo. Hoje, com a Lei Pelé, o futebol está na mão dos jogadores. E os jogadores hoje, eles dão as cartas, cara. Eles ficam controlando, eles ficam vendo se o treinador está balançando ou não. E o que o Ganso fez com o Oswaldo hoje é aquilo trairagem. que tu disseste, é trairagem, certo? O Ganso é um jogador que não precisa disso, certo? O que o Rogério passou no Cruzeiro é bem parecido também, foi engolido pelo vestiário. Mas eu posso discordar rapidinho. Não, discordo quando você quiser, mas- não de você, que eu tô contigo. Mas Vai discordar de Então, mim. mas Agora só- um pouquinho. do Só Jorge e do rapidinho, Ricardinho com porque relação à daqui a- postura do Oswaldo. Daqui a pouquinho a gente vai escutar o que falou o Paulo Henrique Ganso na Zona retrucando Mista. já. Olha. E a versão dele, por os acontecimentos, é um pouquinho diferente da versão do Oswaldo. Sim, Principalmente do que teria motivado não é nenhuma novidade. a confusão. tá. Nenhuma E novidade. a gente também, na hora da confusão, e aí eu vou escutar o Formiga já, só quero subir o áudio da reação da torcida no momento que tudo aconteceu no Maracanã. Que eu acho importante. Sobe o som aí. Ih, rapaz. Olha lá, Ganso. Isso já... Minutos depois. É. Olha lá, vai mandar o Oswaldo plantar chuchu. Né? E aí a galera saudando Quem o é que tem Oswaldo. mais 4 anos de contrato? Ah, lá, essa aqui. Pede pra sair. ó. Pro Oswaldo. Eu, Oswaldo Oswaldo pede pra sair. Isso já minutos depois da confusão. O jogo rolando isso. e a repercussão na E arquibancada. houve também um grito de Cuca, o torcedor porque vamos lembrando lá. de 2009, querendo o Cuca por lá. O que me preocupa, às vezes, assim, eu entendo a reação se isso fosse num supermercado, na porta de casa. Ali é um ambiente de trabalho, e aí você vai falar, você está vivendo um mundo utópico, não sei o quê. Nem todos os técnicos reagem assim, e às vezes está nisso a diferença de liderança. Porque quando você se iguala, aí você fala, ele foi genuíno, ele agiu como um de nós. Ele não é um de nós. Mas não- Ele recebe... deixa eu terminar, Vou Ricardinho. deixar, mas ele você tá errado. recebe e tem um mental. Você tá errado. Ele acabou de falar que tem 4 décadas quase de futebol e que está preparado para isso. Desculpa, um cara que está preparado para isso, ele não é xingado e responde, enquanto líder, chamando o cara de vagabundo. Porque o Ganso está errado do começo ao fim. Mas a partir do momento que eu, enquanto líder, embarco no discurso do meu liderado que está me xingando e xingo de volta, eu perdi a mão igual ao cara. Espera um pouquinho, Formiga. E no final das contas, eu estou dando um recado. Se eu sou questionado, e no caso ele não foi questionado, ele foi questionado e criticado, e esculhambado. E esculhambou de volta. Qual é o recado que eu estou Formiga, passando pera um pro pouquinho, resto pera do um grupo? pouquinho. Pera um pouquinho. Então no Manchester City acabou. Então lá no Manchester City da Inglaterra acabou. Porque outro dia teve um quebra-pau parecido com esse aí, Agüero e Guardiola. Quem disse que o Guardiola olhou pro Agüero e chamou ele de vagabundo? Não chamou de vagabundo, mas precisa chamar? Depois daquela eu estou discussão? falando do termo, não estou falando Espera da um pouquinho, resposta. espera um pouquinho. Você discordar é saudável. Bruno Formiga. Você responder e para Bruno deixar Formiga. claro, Ricardinho, eu estou, desde o início,
condenando o que o Ganso fez. E não é a primeira vez. Fazer uma pergunta. Mas o Oswaldo, e aí Agora quando a gente fala em liturgia do cargo, você tem que seguir a liturgia do cargo. Só que tudo... Pra nós aqui é o consenso de que os dois erraram só e o Ganso errou bem mais que o Oswaldo. Só que eu acho que isso é importante pontuar. Sim, porque por mais que o Oswaldo tenha errado ao CCD e tenha não ali, errou. talvez Claro que errou, o Oswaldo não errou. Não cabe por mais que mais. Você vai deixar eu falar? Por mais que pensem que o Oswaldo errou, e eu respeito, a gente não pode colocar em patamar de igualdade os dois Ele disse isso, as duas reações. Formiga, o Oswaldo... você é técnico do Fluminense. Sou. Você tira o jogador, segundo o Oswaldo, porque ele xingou o Oswaldo. Aí ele tá saindo da torcida, começa a xingar você de burro. Formiga burro, queremos Luizinho, queremos Pretzel, queremos Jorge Igor. E aí, cara, eu viro pra você e falo assim, tu é burro mesmo, hein? Certo. Tu não sabe nada, hein? Você tá falando... Aí você tá querendo uma reação comum. Pera um pouquinho. Você pode ter uma reação. Eu vou ter outra. E eu consigo entender a reação do Oswaldo. Eu também porque consigo. eu teria a reação do Oswaldo ou pior. Mas você não tá no cargo dele, essa é a diferença. Se eu tivesse no cargo dele, ia ter a mesma reação que ele. Mas é por isso que você não tá. Peraí. Porque você ser Como técnico, não? você ser líder e treinador, exige uma série de bagagens. senhor. Inclusive equilíbrio. Não, senhor. Você lembra do Formiga, Dorival? gente, e do peraí, Neymar? Você tava lá, não tava na Vila? Você lembra como é que o Dorival reagiu ao Neymar? Peraí, Como é que ele rapidinho. reagiu? Não, me responda você que você tava lá. Ele foi pra Não, ele cima. chamou o Neymar de Olha só, vagabundo. peraí, Não? para. Aí no final das contas, a opinião pública ficou do lado de quem? Para, rapidinho. A época. Peraí, para todo mundo. Notícia urgente. Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo. Opa, Acaba de ser confirmado através do site oficial. É A uma gente vai bomba, hein? debater isso daqui porque é Parabéns. um movimento ousado do São Paulo. É uma bomba. O Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo. O Cuca anunciou hoje mais cedo a saída e agora o Diniz é anunciado como o novo técnico do clube. A gente vai debater esse assunto daqui a pouco. Mas agora, vamos escutar o que falou o Ganso. Mas aqui morreu? Não, vamos escutar o Ganso agora. Não vou escutar porque você defende o Guardiola e tá acabando com Eu você. fiquei esperando Não, a mas resposta eu do Ricardinho acho- de como é que o Dorival Sim, reagiu. eu não Porque o que eu falei, quero dizer é, todo mundo ficou ao lado da época do Dorival, ou não ficou? O que aconteceu O com Neymar Ganso? foi demônio. Não tô querendo saber o que aconteceu depois. Tô querendo dizer a imagem que Mas ficou. eu tô. Vamos pro Ganso. Paulo Henrique Ganso, falando depois do jogo na zona mista. Passa aí desse detalhaço que aconteceu ali na sua substituição. Os caras já vêm logo perguntando disso, cara. Vamos perguntar do jogo, cara. Vamos perguntar do jogo. O que aconteceu com a sua conversa no vestiário? Não, tudo tranquilo já. A gente conversou e já tá. Agora o pensamento total é na equipe do Grêmio. E Ganso, na saída ali você falou, né, que você serve ao Fluminense, né, não ao Oswaldo. O Oswaldo na coletiva falou questão de hierarquia. Você acha que realmente tem clima para continuar com o Oswaldo? Porque já não é a primeira vez, você saiu uma vez direto pro vestiário, hoje teve essa discussão. Você acha que tem realmente clima para continuar trabalhando com ele? Fazendo um bico aqui. Cara, o trabalho segue. A gente tá todo mundo incomodado com a situação onde a gente se encontra, né? Ali hoje fora da zona, mas com a mesma pontuação do Cruzeiro e acho que do CSA, se não me engano. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto para levar o Fluminense o mais longe possível dessa zona. Foi? Vocês fizeram as pazes ali no vestiário? Como é que foi esse papo aí? Futebol, cara. Se futebol não puder ter discussão, não é futebol. E é todo mundo querendo ajudar a equipe do Fluminense. O que aconteceu ali exatamente, Ganso? Ele pediu para você jogar em alguma posição e você não gostou, foi isso? Não foi nada disso. Foi o que ele disse na coletiva. Não foi disso. Então, Ganso, Deixa quieto. você falou que está tudo resolvido. Tá mesmo assim, o grupo tá fechado com o Oswaldo. Porque assim, ó, eu vou te falar uma observação minha, se eu estiver errado você fala, não tem problema nenhum. Claro. O que eu observei assim, ó, que do meio do segundo tempo para frente, quando você já tinha saído, o Oswaldo um pouco isolado. O grupo meio fechado, o grupo tentando ajudar, tentando passar orientação e o Oswaldo um pouco isolado. É uma impressão errada minha? O grupo tá com o Oswaldo? Não, tá todo mundo junto, como eu falei, tá todo mundo incomodado com a situação que a gente se encontra, né? Ali perto da zona, com a mesma pontuação, perto da zona de rebaixamento. E tá todo mundo querendo tirar o Fluminense dessa situação tão incômoda. Então a gente tem que trabalhar todo mundo junto para poder sair. Você quer que o Oswaldo fique, se você puder opinar? Cara, eu não posso, quem tem que decidir isso é o Mário e o Celso. Eu procuro só fazer o meu trabalho e ajudar a nossa equipe. O Ganso, o Oswaldo falou pra gente que ele retirou você hoje porque principalmente porque ele pediu para você voltar para ajudar na marcação, você teria falado um palavrão para ele.
que ele admira o seu futebol, que você é peça importante, mas que futebol é assim. Ele citou, são 3 substituições por time, em 10 rodadas são 60 jogadores que vão ser substituídos. A gente nota que você não gosta de ser substituído como ninguém, nem pelada. Eu não gosto de sair na minha pelada. Até quando vai durar isso de você não gostar de ser substituído? Você acha que é normal? Você é a grande estrela do time? E tem clima para vocês trabalharem juntos? Ele disse que vocês zeraram a dentro do vestiário. Foi muita pergunta, hein? Tem uma situação exatamente o que está acontecendo. Diz que zerou no vestiário, que vocês se falaram e a coisa foi resolvida. Está resolvido da sua parte? Você continua tendo vontade de trabalhar com ele? Você é funcionário dele também? Claro, como eu falei, eu sou funcionário do Fluminense. A gente tem que trabalhar todo mundo junto para tirar a equipe dessa situação. Eu acho que nem você, como você acabou de falar, nem você gosta de sair da pelada. Como é que eu querendo ajudar a equipe do Fluminense, vou querer sair de campo também? Mas a gente sabe que o futebol todo mundo tem que, para o ambiente ficar bom, para o grupo, para o nosso elenco ter muita força, todo mundo tem que entrar. Por exemplo, a gente já tem jogo no domingo e com certeza deve ter algumas trocas, porque o jogo de hoje, acho que com 2 a menos, é difícil aguentar a equipe que vai enfrentar domingo, que é a equipe do Grêmio, então a gente tem que... Futebol assim, sempre tem a rotação, o rodízio de todos os jogadores para aguentar. Foi no calor do jogo que você teria o xingado quando ele pediu para você voltar na marcação? Não, pô, se eu não voltei, você viu eu voltando na marcação sempre ali. Então, acho que não foi por isso, não. Foi por outra coisa, mas que não vem ao caso. O que vem ao caso é todo mundo querer ajudar o Fluminense. Uma última questão. Que mensagem você manda para a torcida tricolor? Alton, você achou um tom normal? Você se arrepende de alguma coisa, da forma como você falou com ele? Porque ele também acabou retrucando, né? E que mensagem você falou coisa pior também, mas isso não vem ao caso. Como eu falei, futebol tem discussão e todo mundo quer ajudar o Fluminense. A torcida ficou ao seu lado depois do episódio. O que você queria falar para a torcida nesse momento do Fluminense? A torcida tem que ficar do lado do Fluminense. E é isso que eles fizeram hoje. Cobraram quando tinha que cobrar e nos apoiaram quando foi preciso. A gente agradece, espero que domingo a gente possa atrás desses 3 pontos. Você está em campo domingo? Não depende de mim. Olha, Tô entendendo porque ele tá rindo. Exatamente. Várias cutucadas, A né? gente escutou na íntegra toda a passagem do Paulo Henrique Ganso pela zona mista. Pelo menos ele falou, hein? Olha, eu só Pelo falo... menos a gente vai discutir o que ele falou. Só que o gestual dele, a fisionomia dele é incompatível Com o que ele tá dizendo. com o que aconteceu hoje, com a situação que ele tá vivendo com o Fluminense fora da zona no primeiro Com a temperatura do Não, episódio. e tem um pior, Nem tá. e tem um além. Nem tá. Porque aqui a gente tá falando de genuíno, né? As pessoas foram genuínas. Eles são o que eles são. Um xinga, o outro retruca, como se a gente estivesse falando de 2 amadores numa pelada de final de semana. Se eu sou genuíno, banque essa coisa tão aberta e fale. Já que o Oswaldo foi lá na entrevista e falou algo que, segundo o Ganso, não é verdade. O motivo da substituição... falou com todas as letras que não é verdade. Não é esse, o motivo é outro que não vem ao caso. Como não vem ao caso? Não, ele deve essa satisfação, primeiro, a todo mundo que viu no estádio e em casa, e ao torcedor do Fluminense, que está sem saber... Ele não tem que falar. Não, mas eu não entendo. Não, eu vou só trazer um contraponto. Eu vou trazer um contraponto aqui. Se ali ele agiu pela emoção e causou o que causou, agora o racional é tentar não responder. Apaziguar. Eu não quero falar sobre o caso. Não, mas ele, não quero ele mais só botar, piorou. mas ele tá fazendo então ele confirma a versão do técnico, Luiz. Porque se ele fala, não foi por isso... Não é verdade, segundo ele. Não foi por isso, é por outro motivo que não vem ao caso. Como não vem ao caso? Eu captei, cara. Eu captei inteiramente o que ele fez. Então traduza, por favor. Eu traduzo. O poder é meu. O poder é dos jogadores. Ele sabe, ele tá vendo, ele tá olhando. O jogador fica no vestiário olhando. Cadê o dirigente, certo? Por que São Paulo Angione não apareceu ali para dar entrevista? Ele falou do Celso e falou e do Mário Bittencourt. Aliás, ele falou Mário, né? Presidente Mário. Nem respeito pelo cara os caras têm, mesmo que o Mário seja um cara jovem. Não sei que ele seja muito íntimo do presidente. Exatamente. Talvez seja. Então, viu, esse tipo de gesto e de risinho e tudo, sabe por quê? O poder é meu. Eu não vou ficar sem jogar. O treinador daqui a pouco vai embora. Xandão. É assim que eles pensam na sua grande maioria. Assim que o jogador de futebol pensa e tem que parar de passar a mão. O seu Mário Bittencourt, tudo bem, presidente, mas o Paulo Angione, que é o diretor executivo, deveria estar ali do lado, falando também. Eu vi literalmente o Ganso nascer pro futebol. Eu sei. Na Vila Belmiro. Eu sei. O Ganso sempre foi assim. O Ganso, jogava muito mais bola, né? Inclusive, para muitos de vocês, a imprensa ia ser melhor do que o Neymar. O Ganso sempre foi assim. Cara inteligente, de saber usar bem as palavras. E hoje, na entrevista que a gente acabou de ouvir, ele desmentiu o Oswaldo do primeiro ao último minuto.
Ele falou que nada daquilo que o Oswaldo falou na coletiva aconteceu. O Ganso pisou na cabeça do Oswaldo aí olha só, na coletiva agora. A verdade é essa. Deixa eu abrir espaço para uma informação, porque, na verdade, quem vai trazer a informação nesse momento é a Aline Nastari, nossa repórter que está, nesse momento, na Arena da Baixada, mas cobre diariamente o futebol carioca, inclusive o Fluminense tem informações sobre o futuro do Oswaldo de Oliveira. Então, acho importante ela participar do programa nesse momento. Aline, seja bem-vinda para falar de um outro tema que não da transmissão que você acabou de participar. O que você pode falar sobre o futuro do Oswaldo de Oliveira? Novamente, boa noite, Aline. Isso mesmo. Boa noite, Luiz. Primeiro, eu queria passar um pouquinho um panorama de antes dessa partida, né? O Oswaldo de Oliveira entra em campo nessa partida contra o Santos já balançado no cargo. A diretoria, em situações anteriores, já tinha entendido que a decisão por Oswaldo talvez tenha sido uma decisão errada. E aí eles já tinham entendido que se o Fluminense não vencesse o Santos, bem provavelmente o Oswaldo acabaria caindo, acabaria saindo do cargo de técnico do Tricolor Carioca, muito também pelo ambiente vivido nesse momento dentro do Tricolor Carioca. Eu acho que fica bem nítido, por exemplo, com as atitudes do Ganso, que dessa vez todo mundo viu, mas já teve jogo, por exemplo, que o Ganso saiu sem falar com o treinador. Desde o início parece ser uma relação que não é uma relação amistosa. Bom, nesse momento a gente tem o Celso Barros, são as informações que eu apurei, o vice-presidente de futebol, em reunião com o presidente Mário Bittencourt e também com Paulo Angione. Os três estão reunidos nesse momento para falar, sim, do futuro do técnico Oswaldo de Oliveira. E para eles, o principal problema não foi a discussão com o Ganso, e sim a atitude do Oswaldo perante a torcida do Fluminense, e aí já também a relação que ele criou, a torcida já criticando muito o Oswaldo. Então isso, nesse momento, conta mais contra o Oswaldo do que o próprio problema que ele teve com o Ganso. O que a gente pode falar de possíveis novos técnicos? A diretoria já estava analisando o mercado antes dessa movimentação que aconteceu hoje e pensava no nome do Lisca, até então, para substituir caso o Oswaldo não permanecesse após essa partida. Nesse momento, o futebol acabou tendo alguns desligamentos e um deles, por exemplo, é o Cuca. Teve algum contato? Não, nenhum, até porque o Oswaldo é o técnico ainda do Tricolor Carioca. Porém, conceitualmente, esse é o nome que mais agrada. Não sabem valores oficiais, mas entendem os valores do mercado. Então, é sim uma grande possibilidade que até amanhã o Oswaldo de Oliveira não seja mais o técnico do Tricolor Carioca. Tudo vai depender da reunião que vai acontecer daqui a pouquinho, porque o vice-presidente de futebol, Celso Barros, estava indo ao encontro do presidente Mário Bittencourt e também do Paulo Angione para falar dessa situação. Muito obrigado, Aline Nastari, participando ao vivo conosco. Está em Curitiba, mas com as informações do que acontece desculpa, no Igor. Rio de Janeiro. O silêncio dos dirigentes, então, certo? É o sintoma. O silêncio é o sintoma, porque quando eles vierem falar, é com a decisão pronta. Agora, essa informação trazida pela Aline, ela chancela aquilo que você dizia, que o poder está com os caras, o poder está no vestiário, está com os jogadores, porque a diretoria do Fluminense considera mais grave o gesto do Oswaldo, que eu também considero grave ao torcedor na saída de campo, mas considera mais grave do que a raiz disso tudo, que é o desrespeito do Ganso à hierarquia, o desrespeito do Ganso ao seu comandante. Concordo. Você vê como a coisa, a mão está invertida, gente. Não, mas aí você pode multa, você pode isso, você pode aquilo. O problema é que o treinador, o caminho mais fácil é botar pra fora. O cara ganha mais, tem um contrato longo. Eu só queria ouvir do Ricardinho e do Jorge. Não, o Jorge já respondeu que foi contra a atitude dele com relação ao torcedor. Ele estava sendo xingado pelo torcedor. Qual é a diferença dele dar dedo pro torcedor e chamar o Ganso de vagabundo? Ele tá passando duas linhas que ele não tem que passar. Se fosse dirigente, eu multaria os dois. Só que eu compreendo o lado humano do cara explodir. Mas eu multaria os dois. Explodir com o torcedor também? Não, compreendo, mas multaria os dois. Multaria os dois. Deixa eu só, porque assim, a gente mostrou a imagem do Oswaldo saindo, a gente até coloca a lupa ali nele entrando no túnel, só que não dá pra ver o gesto, ele faz aquele gesto do dedo do meio para alguns torcedores que o estavam xingando ali. Essa imagem aqui, ó, a gente não flagra ele mostrando o dedo, mas isso aconteceu. Porque o túnel tá abrindo bem na hora, né? Mas existe essa imagem e isso é um fato.